Olá meninas, tudo bom? Hoje é 29 de outubro de 2019. Hoje é terça-feira e nós estamos no nosso 37º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Tens liberdade aqui, Espírito Santo. O texto-chave está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Irmãs, esse devocional ele nasceu ouvindo a canção de ontem, né? Ouvindo a canção que falou meu coração nesse final de semana. E eu sou assim, quando eu gosto de uma música, enquanto eu não ouvir ela até jorrar fontes de água viva, eu não sossego. Então, tem vezes que eu fico com uma música por semana, meses, anos, depende do que o Espírito Santo for trazendo. Então, essa canção é do momento. E eu já tinha um devocional para hoje, mas ontem, né, no mistério do banho, tem o ministério do banho, irmã, vai tomar banho, o Espírito Santo começa a falar com a gente, né? E aí eu tava cantando a canção e o Espírito Santo trouxe esse devocional. Eu conto essas coisas para vocês, irmãs, também faz parte do devocional, né? Não é para contar a história da carochinha. Primeiro eu conto como nasceu os devocionais, porque eu quero ativar dentro de vocês o espírito de vocês. Eu quero que vocês também desejem e entendam que é na simplicidade do dia a dia que Deus fala conosco. Eu quero que vocês recebam também da parte de Deus nas coisas simples. Então Deus ele fala através de uma canção, ele fala através da leitura de um livro, ele fala através da natureza, através de você observar um animal de estimação. Ele fala com todo aquele que quer ouvir. A palavra de Deus está repleta de frases que diz: aquele que tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Especialmente em Apocalipse, fala várias vezes isso, né? Então, nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E esse devocional tem a ver com essa canção. Nós estamos falando na caminhada de oração que nós temos que nos alinhar, né? Alinhar o corpo, a alma, o espírito. E nós precisamos alinhar aquilo que a gente fala com o que a gente vive. A gente tem que começar a observar as nossas canções, né? A gente tem que observar o que nós estamos cantando. Nós estamos vivendo aquilo que a gente está cantando? A gente quer viver aquilo? Então essa canção ela fala: tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito de Deus. Eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. E quando nós cantamos isso, irmãs, será que realmente o Espírito Santo tem liberdade na nossa vida? Será que ele realmente tem liberdade na nossa casa? Quando a gente usa essa frase, tem liberdade aqui, né? E eu vou ler o texto que fala isso na palavra. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Quando a gente fala isso, tens liberdade aqui, Espírito Santo, e a gente canta, a gente automaticamente pensa naquele mover grande de Deus, que Deus vai vir, vai fazer algo grande, né? Especialmente quando a gente está dentro da igreja. Mas o que o Senhor quer trazer para nós hoje é quando você está só com Ele. Será que Ele tem liberdade realmente na sua vida? E a gente vai ver aqui alguns textos, e a gente vai começar por Mateus capítulo 4, que fala do nosso amado Jesus. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido, né? Depois de todo o Antigo Testamento, todos aqueles profetas maravilhosos, aqueles homens de Deus que fizeram grandes coisas, vem Jesus, o Filho amado, o Messias, a promessa, e ele é o nosso exemplo a ser seguido. Os outros também são, né? Mas Jesus é o nosso exemplo perfeito. É o Filho de Deus, é aquele que não tem pecado, é aquele que cumpriu tudo o que ele veio fazer nessa terra. E então vamos ler Mateus capítulo 4, no versículo 1 até o 4, fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãs, aos 30 anos, chegou o momento de Jesus exercer o ministério dele.
E aqui a Bíblia começa falando aqui no capítulo 4 de Mateus, que Jesus, levado pelo Espírito Santo para ser tentado, né? Foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus, ele vence ali porque ele compreende como é que se caminha no deserto. Deserto, você caminha com consagração, com jejum, com disciplina, com palavra. Então, Jesus é o nosso mestre. Se você quer ter uma vida plena, uma vida cristã verdadeira, genuína, você tem que conhecer quem é Jesus, né? É igual aquela musiquinha das crianças da Ana Paula Valadão, né? Quem é Jesus, eu preciso saber. Se você não conhece essa canção, digita aí no YouTube que você vai encontrar. E a gente precisa conhecer quem é Jesus, a gente precisa saber como é que ele caminhou. Então, a Bíblia fala que antes de começar o ministério dele, o Espírito Santo leva ele ao deserto. E é isso que nós queremos falar hoje. O Espírito Santo, nós precisamos conhecer um pouco o Espírito Santo. Nós precisamos nos deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, fala assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu quis ler essa parte também de Marcos, porque eu gosto muito dessa palavra impeliu. Eu acho ela bem diferente, eu acho ela bem forte, assim, que o Espírito Santo é que te impeliu, levou você a fazer aquilo, levou o seu espírito a se levantar, tomar uma ação e fazer o que tinha que fazer, mas ele estava movido pelo Espírito de Deus. Fazia parte do propósito de Deus para a vida dele, passar por aquele deserto, mas sendo guiado pelo Espírito Santo. Irmãs, quando nós somos guiados ao deserto pelo Espírito Santo e sabemos nos comportar ali naquele deserto, é vitória na certa. O problema é que muitos estão passando não é deserto, está passando luta, consequência dos seus próprios pecados, da sua própria obediência, e acha que está no deserto, né? Eu estou no deserto, irmãs, né? Mas isso aí não é muitas vezes deserto, isso às vezes é consequência dos nossos próprios pecados. Desertos são provações que Deus nos leva, que Deus nos permite. Agora, no meio dessa provação vai depender como é que a gente vai caminhar. Se a gente caminhar bem, deixar o Espírito impelir, deixar o Espírito nos guiar, ouvir a voz de Deus, obedecer, a gente sai desse deserto mais rápido, sai cheio da unção e sai como Jesus saiu ali, pronto, aprovado, provado, pronto para exercer o ministério de Jesus. Então, Jesus, quando ele sai dali, daquele deserto, depois de 40 dias, aí ele começa a fazer todas as obras, né? O problema é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo para fazer as obras e não entender que é um processo, não é verdade? Então, vamos lá. Por muitos anos, irmãs, eu desejei ser usada por Deus, eu desejei viver o ministério da palavra que Ele me confiou. E eu desejei ser usada na unção profética, mas quando a doce e suave voz do Espírito Santo vinha falar comigo, eu tardava em obedecer nas simples coisas. E quando a gente faz assim, ele se cala, né? Deus, ele não tem compromisso com quem é desalinhado. E quantas vezes ele me dava tema, ele queria falar comigo, ele queria me ensinar, mas eu, carregada de muitas coisas, eu falava, daqui a pouco, Jesus. Porque o Espírito Santo, irmãs, ele é o nosso dono. Então, se você ler a palavra de Deus, você vai ver Deus conduzindo. Quando Deus disse ali para Jesus, o Espírito Santo o impeliu a ir para o deserto, o Espírito Santo não parou para ele e falou assim, Jesus, será que agora é um bom tempo para você ir para o deserto, né? Ele era filho de carpinteiro, talvez ele estava fazendo alguma coisa ali, talvez ele teve que parar um móvel no meio do caminho, né? Tá fazendo um móvel, o Espírito Santo fala, levanta, vai para o deserto, e se ele falasse assim, não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que entregar isso aqui hoje, ele não ia cumprir o que Deus chamou. Tem um devocional que eu vou fazer ainda, que fala sobre quando Deus chamou, o profeta vai à casa do oleiro.
E todos os profetas que viveram grandes coisas, irmãs, eles viveram porque eles obedeceram à voz de Deus. Nós precisamos conhecer a voz de Deus, nós precisamos deixar Deus nos guiar. Né? Quando a gente cantar Tens Liberdade aqui, será se Ele tem mesmo? Quantas vezes eu estava, às vezes, lavando as vasilhas, fazendo alguma coisa, e vinha um tema no meu coração, e eu sentia, para um pouco, escreve sobre isso. Eu falava, não, mas agora eu não posso, estou fazendo comida, estou lavando as vasilhas, ou eu estou vou conversar no telefone daqui a pouco com uma amiga, e eu enrolava, né? Às vezes eu enrolava com jeitinho, né? Daqui a pouquinho, Jesus, daqui a pouquinho, eu só vou terminar isso aqui, eu prometo que daqui a pouco. Só que a nossa carne, nós temos que controlar a nossa carne. E aquilo se perdia, porque as coisas do Senhor é preciosa. Deus não derrama coisas preciosas aonde não é bem valorizado. Então aquilo sumia. E aí quando eu lembrava, no final do dia, vou escrever agora aquilo que Deus falou, cadê? Desapareceu completamente, né? E eu quero ler agora 2 Coríntios, vamos para 2 Coríntios, vamos para 1 Coríntios primeiro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta, ele forma uma só carne com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade, ele peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Porque vocês foste comprado por um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto, irmãs, ele é muito forte, tá? E eu quero que a gente entenda isso. Que Paulo começa a explicar aqui e a falar sobre... Porque a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se juntam, eles se tornam uma só carne, né? Quando eles se juntam na relação sexual. E aqui está falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se nós nos juntarmos a pecados da imoralidade, a gente vai se tornar uma só carne com a imoralidade. E aí está falando no versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor, nós vamos nos tornar um espírito com Ele. Então, e está falando também que nós somos templo do Espírito Santo. E que nós fomos comprados por um alto preço, o preço de Jesus, né? O preço do sangue de Jesus. Jesus pagou esse preço por nós. Então para você ser cheio do Espírito Santo, para você poder cantar essa canção e viver ela realmente, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Aqui aonde? Deus não quer ter liberdade do lado de fora. Ele não quer fazer um grande mover do lado de fora só. Ele quer fazer um mover do lado de dentro. Porque o mover do lado de fora, ele é apenas o reflexo do mover que está do lado de dentro. Né? Então, nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que desejar. Essa canção fala, sou casa, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Então, será se Jesus acha morada em nós realmente? Agora, para que aconteça isso, nós precisamos limpar esse templo. O Senhor não habita em templo sujo, templo com imoralidade, porque está falando aqui que todo outro pecado, todo outro tipo de pecado é fora do corpo, né? Mas tem pecados que que afeta o corpo, afeta o teu espírito. E o Espírito Santo quer que você limpe a sua casa hoje de toda imoralidade. Então, irmãs, principalmente se tiver homens ouvindo esse devocional, eu sei que tem alguns, coloca isso diante do Senhor. Tira toda imoralidade do seu coração. E eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Se vocês têm marido, né? Vocês são casadas ou têm seus namorados, não sei.
Se você sabe que o seu companheiro ele tem tendência a alguma imoralidade, isso é muito comum nos homens, né? Infelizmente, é uma área que os homens precisam tratar muito. Se você sabe que o seu marido tem essa tendência, você tem que se santificar ainda mais. Porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Isso aqui não estava previsto no devocional, irmãs. Mas vamos lá, né? A Bíblia fala que nós somos uma só carne. Tem muitas mulheres sendo destruídas. Porque quando nós nos tornamos uma só carne com o imoral, nós viramos também imoral. Não estou dizendo que com isso você tem que deixar seu marido, você tem que largar ele, você tem que ter misericórdia, você tem que ser mulher sábia, você tem que ser mulher destemida, se levantar pela sua casa e dizer: espírito de imoralidade, na minha vida você não tem lugar. Porque tem muita mulher que acaba sustentando o espírito de imoralidade no marido. Com medo de perder o marido, aceita as coisas imundas que vai sendo trazida para dentro de casa, tá? Filme pornográfico, fantasias sexuais e outros detalhes a mais. Isso aí, quem vai falar com vocês é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Não tem como falar do mover do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, da liberdade do Espírito Santo, sem falar do pecado da imoralidade. É a própria palavra que está dizendo aqui. Se você se tornar uma, se você se relacionar com a prostituta, você vai se tornar um com ela. Então, como nós estamos falando esse devocional para mulheres, e eu sei que tem homens que ouvem, e eu quero pedir a vocês, homens, que Deus tem um chamado na vida de vocês. Vocês têm que se posicionar. Até quando vocês vão ficar perdendo tempo com fantasias e com bobeira que te dá 1 minuto de prazer e destrói a sua vida com a culpa, né? Com a falta de obediência ao Senhor, com a vergonha. Vençam isso, irmãos. Vençam isso. Mas as mulheres, meu negócio aqui é com as mulheres. Se posicione. Se posicione. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Ela santifica ele por onde, irmãs? Pela relação sexual. Porque ela, quando ela é santa, ela se torna... quando ela é santa, purificada... Não estou dizendo santa, né, irmãs? Você está entendendo o que estou dizendo? Você é separada. Santa é separada. Você é separada para Deus. Você vive uma vida de consagração. O que vai acontecer toda vez que o seu marido estiver em contato com você? Ele vai se santificar. Porque a Bíblia está dizendo aqui que toda vez que ele se une à prostituta, uma mulher impura, uma mulher adúltera, ele se torna uma com ela. Mas se ele se une a uma mulher santa, o que vai acontecer com ele? Ele vai se santificar. Né? É claro que não é a nossa responsabilidade botar eles, né, limpinho, purinho, quem dera, se a gente pudesse fazer isso. Mas a gente tem a nossa contribuição. Então, não caia nas armadilhas do inimigo que vai trazendo para dentro da sua casa. Que é muito comum. Ah, mas meu marido fica tão bem comigo quando eu, né, cedo as fantasias, as tentações, ou apoio ele em alguma coisinha que é só para apimentar o relacionamento, ele fica tão bacana comigo, irmã. Você precisa de ver. Irmãs, mas eu acho melhor você ficar bacana com seu marido do céu. Porque na hora que a casa ruir, quem vai sustentar essa casa aí é o marido do céu. A gente não tem que estar coliado com o inimigo, não. Então receba essa porção aí, irmã, que essa daí não estava no previsto, não. Vamos lá? Então nós precisamos purificar o nosso tempo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Com jejum, com oração, com palavra. Irmãs, nem o Filho de Deus, ele escapou do deserto. Nem o Filho de Deus escapou de ser levado ao deserto pelo Espírito. Deserto é lugar de solidão, lugar de silêncio, é lugar de jejum, de consagração, de disciplina, né? É lugar de você disciplinar a carne para ouvir a voz de Deus. É por isso que eu falo tanto do jejum, tanto de oração, tanto de consagração, desses momentos de devocional, de ler a palavra, porque é isso que vai te dar sensibilidade para a voz de Deus. E eu quero desejar, irmãs, que vocês cheguem ao final dos 70 dias tendo uma experiência com Deus. Muitas ainda não tiveram, muitas não sabem nem o que é a voz de Deus. Mas Deus quer falar com você.
Deus quer falar com você em sonho, Ele quer falar com você em visões, Ele quer falar com você, Ele quer te dar uma direção, Ele quer te dar uma impressão no seu espírito. Você sabe o que é impressão no seu espírito? Vamos supor, você chega num lugar, é como se batesse o Espírito Santo, bate uma foto e te fala dentro do seu espírito. Esse lugar não é para você. Esse lugar aqui não tá legal. Não é essa casa que eu quero que você compre. Não é esse carro. Não é esse trabalho que eu quero que você pegue. Então, o Espírito Santo bate uma foto do negócio espiritual, como é que tá ali, clique, e ele te dá a impressão. Só que você tem que estar sensível no Espírito para entender isso. Né? O Espírito Santo passa um fax para você. Você tem que estar sensível para ouvir isso, tá bom? Muitas vezes no início da caminhada, irmãs, ao ouvir a voz de Deus não vai ser uma pregação maravilhosa, ou uma canção, ou ele vai te dar um livro para você escrever, ou ele vai te dar um sonho profético, mas será passos simples que vai te ensinar a obedecer ele. É passos, levanta, filha, ama, serve, abençoa, libera, dá um abraço em alguém. Então Deus quer nesse dia ativar dentro de vocês o Espírito Santo para que você comece a caminhar no Espírito. Eu quero ler agora 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. A gente gosta também desse versículo, mas a gente vive ele. Deus é Espírito, e onde Deus está, onde o Espírito está, o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Ontem, quando eu estava tomando meu banho, ouvindo essa canção, porque eu gosto de ficar ouvindo música, né, quando tá tomando banho, porque, aliás, eu gosto de ouvir música toda hora, né, mas tô com essa mania. Vai tomar banho, vamos escutar umas músicas, né, e o Espírito Santo começou a trazer esse devocional. Eu falei, Jesus, amanhã eu posso escrever ele amanhã, porque hoje eu quero dar uma dormida, né, mas eu tenho aprendido a obedecer. E quando eu acabei, eu falei, não, eu vou escrever agora, não importa a hora que eu vou dormir. Porque nós temos que entender, irmãs, que os frutos do Espírito é muito melhor que os frutos da carne. Então eu tenho aprendido assim, minha filha, o seu tempo é meu? É, pai. Então escreva agora. Por que o seu sono é mais importante do que escrever agora? Quando nós começarmos a obedecer, irmã, nós vamos ter recompensas extraordinárias. Porque o Senhor não vai querer que você obedeça a Ele, né? E depois vai ficar com desfalque no seu tempo. Não, todas as vezes que você começar a obedecer, ao invés de você estar diminuindo, você está multiplicando. Você vai ver, provavelmente você já começou a perceber que quem está fazendo a caminhada direitinho já começou a perceber que a vida tem andado mais... Uau, eu tenho conseguido fazer umas coisinhas, tenho conseguido progredir. Por quê? Porque nós estamos, é como se fosse uma conta bancária que você está investindo todos os dias. E nesse investimento tem um rendimento. Vai render 1 hora, vai render um dia, vai render um tempo a mais, entendeu? Em todas as áreas da sua vida. Então, isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias é um investimento e ele vai ter rendimento, porque com o Senhor é desse jeito, porque ele não deve nada a ninguém. E eu quero ler agora Lucas capítulo 2, uma experiência aqui incrível. Quando Jesus nasceu, existia um homem já idoso no templo, e eu quero ler sobre esse homem, que chama Simeão. Vamos lá. Lucas capítulo 2, no versículo 25. Não, vamos ler no 22, porque aí vocês entendem o que aconteceu. Não, vamos ler no 21. Então lá, Lucas capítulo 2, versículo 21. Completando Jesus 8 dias de nascido, ele foi levado ao templo para ser circuncidado. E deram o nome ao menino de Jesus,
como o anjo lhe dissera. Antes dele ter nascido, né, já disseram que o nome dele ia ser Jesus. Então, o que aconteceu, irmão? Levou ele para ser circuncidado. Era um ritual ali da lei, que todo menino, no seu 8º dia, e os judeus praticam isso até hoje, era circuncidado. E muitos, aqui nos hospitais dos Estados Unidos, toda criança, todo menino que nasce já pergunta para a mãe, circuncidado é cortar ali uma pelezinha do prepúcio, porque depois é como se fosse a fimose, eu não sei explicar direito, mas enfim, é isso, né, irmãs? Isso era necessário, porque aquilo ali é a aliança do homem com Deus, era feita dessa maneira, tá? Derramando ali ia sair uma gotinha ali de sangue, e também impedir que essa criança no futuro tivesse infecções e tal, né? Porque muitas crianças que não fazem isso quando novinha, depois acaba tendo problema de fimose, né? Enfim, isso aí eu não sou médica, não, mas vamos lá. Aí apresentaram Jesus no templo aos 8 dias, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito é consagrado ao Senhor, e para oferecer ali um sacrifício segundo o que estava escrito na lei, um par de pombinhos e de rolas, né? Então, irmãs, isso era um ritual que fazia com a criança, com o menino, né? E depois levava ele ao templo para ser consagrado, porque criança pequena não é batizada. Batismo é para arrependimento de pecados. Criança pequena não tem pecado. Então os judeus não batizam criança. Ele leva para ser apresentado, assim as igrejas também, né? A gente vai lá na frente, o pastor levanta a criança. Então Jesus estava cumprindo ali isso. E agora eu entro onde que eu queria. No versículo 25. Aí você imagina Jesus, a mãe, José, Maria ali, Maria e José levando Jesus ao templo. O que estava acontecendo? Levantando Jesus ali para ser apresentado. No versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse sujeito e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo revelara para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Agora no 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. Então, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Jesus ali sendo consagrado no templo. Está dizendo aqui no versículo 27 que esse Simeão, movido pelo Espírito, foi para o templo. E a gente precisa aprender o que é isso, irmãs. O que é ser movido pelo Espírito de Deus? Levanta e faz isso. Levanta e toma uma posição. Levanta e vai em tal lugar. Levanta e vai visitar uma pessoa. Levanta e dá um abraço naquela irmã. Levanta e dá uma palavra para aquela irmã. Você tem que começar a ser guiado pelo Espírito Santo. E essa história é fantástica. Eu amo a história desse homem. Eu amo o que ele disse: despede o seu servo em paz. Ele falou para Deus: Pai, eu posso falecer agora porque eu já vi o cumprimento da promessa. Eu já estou livre para ir porque eu já vivi o que eu tinha que ver. E ele pega Jesus nos braços e louva o Senhor, né? Mas essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, Simeão movido pelo Espírito. Da mesma forma que Jesus, impelido pelo Espírito, foi para o deserto. Simeão, impelido pelo Espírito, foi para o templo, porque era aquele dia que ia ser a consagração do Rei dos Reis, e Simeão não podia perder porque era promessa de Deus. Você tem sido movido pelo Espírito? Não, irmãs, eu sou movida pela carne. Quando eu fico nervosa, eu não quero saber. Eu resolvo as coisas na minha hora, no meu tempo. Escuta o que o Espírito Santo está te direcionando, irmã. Escuta o que o Espírito Santo está te impelindo. O Espírito Santo está te impelindo a ir ou está te impelindo a ficar?
O Espírito Santo está te impelindo a falar ou está te impelindo a ficar calada? O Espírito Santo está te chamando a ler a palavra e você está resistindo? Como foi ontem. Se eu não tivesse obedecido ao Senhor, nós não teríamos esse devocional hoje. Eu teria perdido essa grande porção, essa palavra maravilhosa que Deus está nos dando. E aí se você dissesse assim, irmã, mas eu tenho que dormir, eu trabalho, eu levanto cedo. Se você começar a confiar no Senhor, Deus muda a sua sorte. Talvez você está trabalhando muito porque você não é impelido ao Espírito Santo. Porque o dia que você for impelido ao Espírito Santo, você vai começar a fazer o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo automaticamente ele é um Espírito que nos recompensa e ele muda a sua sorte financeiramente. Mas se a gente diz, não, amanhã eu tenho que levantar cedo, não posso parar para fazer nada dessas coisas que o Espírito está querendo me fazer, não. Ele vai falar, ok, vai você lutar e ganhar seu pão sozinho, sendo que eu poderia te dar, né, com muito mais facilidade, você pararia de comer pão das dores. Então nós precisamos viver isso. Esse é o cume do Evangelho, esse é o cume da vida espiritual. Viver impelido pelo Espírito. Sabe? E outra coisa, irmãs, não temas ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo vai dizer para você fazer alguma coisa e a pessoa tem medo. Mas será que é de Deus? Você sabe como é que você vai medir se é de Deus? Primeiro, se é coisa boa, né? Mandou perdoar, mandou abraçar, mandou dar uma oferta. Isso tudo é coisa boa. Sua carne não ia querer fazer isso, irmã. Segundo, obedeça. Obedeça. Obedece um pouquinho que você vai começar a ver os frutos. E quando você começar a ver os frutos, Deus vai começando a confirmar, eu sou na sua vida. É eu que estou falando. Essa área profética, ela é muito delicada, né? Nós temos que começar a obedecer se a gente quer ser usado como um profeta do Senhor. Aqueles que têm chamado um profético realmente, obedeça. Obedeça. Obedeça ao Senhor nas coisas simples, né? Ative o seu espírito com jejum, com palavra, com obediência. Quanto mais você ativar o seu espírito, mais sensível você vai ser, mais pleno você vai andar na luz da palavra de Deus. Mais pleno você vai ter experiências com Deus. Nas coisas simples. Nas coisas simples. Se Simeão não tivesse ouvido, vá hoje ao templo, agora, ele tinha perdido o cume da promessa da vida dele, que era não morrer sem ver o Messias. Então, a síntese do dia hoje é obedeça. Sentiu? É coisa boa? Não tá te levando para destruição? Porque também, né, a gente tem hora que a gente é meio tapado, né? Sente uns trem esquisitos e acha que é Deus falando. Eu senti que eu devo ficar sem conversar com a minha cunhada. Isso que eu tô sentindo. Isso não é de Deus. Por isso você precisa ler a Bíblia para entender o que é de Deus e o que não é, né? Você sentir que você tem que afastar de uma pessoa que está te fazendo mal para o seu próprio bem, para orar para ela, é uma coisa. Agora, sentir que só coisa ruim, né? Não, Deus é Deus que junta, Deus é Deus que cura, Deus é Deus que traz restauração. Agora, você sentiu coisa boa, por mais simples que seja, irmã. Mais simples que seja. Faça, porque você vai ver a recompensa. Obedeça, cante muito louvores e vive o que você canta. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Vocês lembram que palavra tem poder, né? Agora, você acha que palavra tem poder só quando você fala coisa ruim? Não, palavra tem poder quando você canta e você não tá vivendo o que você canta. Aí depois a gente começa a passar a luta por causa de coisas que nós estamos cantando. Sabia disso? Entra na minha casa. Como é que é aquela música que é séria? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Aí você canta, levanta a mão. Daqui a pouco você está colhendo lá as baques da estrutura, você não sabe o que foi. Está cantando coisas que você não vive, que você não quer viver. Não é só que você não vive, você não quer viver e está cantando. Então nós temos que alinhar o que a gente fala com o que a gente vive, porque isso é real. Agora, se você realmente quer, Senhor, eu quero ouvir sua voz, eu quero ser a sua morada,
Aí abre o pulmão, irmão, e canta com toda a sua força que você vai ver o céu descer sobre a sua vida. Outra coisa, deixe fluir. Você viverá coisas grandes que você jamais imaginou. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Ele quer que nós tenhamos sensibilidade no Espírito Santo. Ele quer que a gente diga, tens liberdade aqui, Espírito Santo. E quer que a gente reavalie, será que ele tem mesmo liberdade, irmã, na nossa casa? Será se ele pode chegar e mudar alguma coisa de lugar? Será se ele tem liberdade para tocar nas nossas finanças? Será que ele tem liberdade para dizer, ei, oferta na vida de uma pessoa, dizima? Não, esse mês pode? Não, Jesus, que é isso? O senhor não está vendo as contas aqui, não? Ficou doido, ficou maluco, que eu tenho que dar oferta, que eu tenho que dar dízimo. Esse mês não pode, mas olha, quando eu tiver, eu prometo, viu, Jesus? Eu prometo que eu vou ser fiel. Aí a gente tenta passar a lábia em Jesus, né? Jesus fala, vou fazer igual a Rebeca. A Rebeca é uma graça. Quando eu chamo a atenção dela, quando eu conto alguma coisa para ela que ela acha que é bem impossível, ela só faz assim, Então Jesus acha que ele deve fazer a mesma coisa. Na hora que você fala para ele assim, quando eu tiver, eu vou dar, ele fala, Então, irmãs, é isso, tá bom? Que o Senhor complete a palavra no coração de vocês. E vamos com a graça de Deus, porque Ele tem pegado firme com a gente. Mas eu tenho certeza que no final Ele está preparando um exército de mulheres sensíveis à voz dEle. Mulheres que andam na luz, mulheres que ouvem, mulheres que faz aquilo que o Espírito está dizendo, mulheres que santificam o seu templo, santificam a sua casa. Comece a consagrar seu lar, irmã, sabe? Quando você tiver tempo, aliás, se não tiver tempo, você arruma um tempo, né? Porque a gente nunca vai ter tempo mesmo. Mas você sai pela sua casa consagrando, sabe? Eu tinha uma mania de fazer isso, uns de porta, uns de janela. De vez em quando eu ainda faço, algumas vezes no ano, né? Uns de porta, uns de janela, uns de seu carro, uns lá fora. Declarando, canta, essa casa é sua, Senhor. Faz a tua morada, muda esse negócio aqui. Entra, tira tudo que não é teu. Move as coisas de lugar. Às vezes é necessário mover coisas de lugar, irmã. Tem pessoas que é assim, né? Tem facilidade de mover coisas de lugar. Eu já sou mais... Eu não gosto muito de mover muita coisa, não. Eu sou muito... Deixa do jeito que tá. Mas é necessário. Uma casa é necessário você dar uma mudada nas coisas de lugar. Você arredar, você limpar. Você descobre sujeira que você nunca imaginou, né? Então, Deus quer fazer isso também no espiritual. Remover coisas da nossa vida que tá ali parado, entulhando. Deixa ele fazer, deixa ele entrar, deixa ele ser o dono da casa por completo, na casa física, na casa espiritual, na sua parte financeira, na sua área sexual. A área sexual, irmãs, espiritual, a área de um ser humano espiritual, sexual e financeira é as três coisas principais do ser humano. Se isso aqui não estiver bem, tá tudo bagunçado. Então é sempre focando... Tô mexendo no meu espiritual, mas cuida da minha área sexual, cuida das minhas finanças. E aí o resto vai se alinhando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por todo o testemunho, irmãs, todos. Não se constranja em mandar testemunho para mim. Eu tenho o maior prazer de ouvir. Se eu demorar a responder, é porque eu realmente não pude, mas eu vou responder com todo carinho, com toda atenção, porque eu não tô aqui apenas... gastando meu tempo, falando com pessoas, aumentando a minha linha de seguidores. Não tem isso aqui não. Isso aqui é vida preciosa. Eu vou dar conta das vidas que o Senhor coloca diante de mim. Então eu quero agradecer por cada testemunho, por cada gesto que eu vejo vocês sendo transformadas. Não sinta-se, mas é uma coisinha tão boba, eu queria contar para ela, mas eu não vou contar não, porque eu acho que ela vai achar que é bobeira. Não é, tá? Ontem, eu vou contar aqui para vocês, ontem uma pessoa me mandou um áudio falando, olha, eu fiz um gesto. Eu ganhei umas flores da minha nora e eu senti de dividir com a minha sogra. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda, isso aí é Ruth purinho. É Ruth Noemi. Coisa simples. O que é isso? Quem é que sentiu? Você acha que o diabo vai falar, leva umas flores para sua sogra? Pelo amor de Deus, irmã. Isso é impelir pelo Espírito e você tem que obedecer. Então eu achei lindo, sabe? São coisas assim, eu ouço testemunhos maravilhosos. Tenham liberdade de me falar, tá bom? E, continue visualizando os nossos cestos, tá? Nosso cesto da semeadura, nosso cesto da colheita.
Muitos estão mudando a sua semeadura com tudo isso que Deus tem nos ensinado. Um beijo, fiquem com Deus, até mais.